Olá pessoal, bom dia a todos vocês, tudo bem? Como estão todos? Hoje é o último dia do mês, né? Então, como prometido, vamos falar, ter uma resenha curta sobre o livro do mês, né? Que foi esse daqui, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Então, graças a Deus, foi um mês muito bom para nós, porque a gente teve um vídeo introdutório sobre a biografia do Viktor Frankl, depois a gente teve uma live sobre logoterapia e depressão com a participação da doutora Kelly. Inclusive, indico novamente, né, o livro dela sobre feridas emocionais. Acessem o canal dela, a Kelly Cristina, né? Ela é psicóloga, terapeuta, e esse livro, esse e-book, né, tá no preço muito tranquilo lá, e você pode ouvir um pouquinho mais sobre feridas espirituais e como tratá-las, né? E hoje eu vou falar sobre o que eu achei do livro, né? A minha impressão assim de leitor e dividir com vocês algumas experiências que eu tive com a leitura do livro, né? Também para encorajar, se você ainda não leu, né? Para que você leia ainda esse ano, depois você volte aqui para ouvir esse vídeo, né? Ou eu acredito que a participação nesse vídeo não vai atrapalhar você na sua experiência, porque não tem como, por mais que eu fale do livro ou diga para você alguma citação que eu achei importante, jamais é a mesma coisa que ler o livro e ter a sua impressão sobre ele, né? Lembrando que eu não sou nenhum especialista em literatura, né? Eu não sou também psicólogo ou psiquiatra. Eu sou médico, a minha formação é em clínica médica, em medicina intensiva, e atualmente eu tenho me especializado em cuidados paliativos, né? Essa é a minha especialidade. Sou cristão, católico. Meu objetivo nessa playlist aqui no canal, falando sobre livros e mais tarde aqui agora também vou falar sobre filmes também, é que por meio do que é belo, da arte, da música, possamos contemplar também o verdadeiro, o eterno, né? Então, é isso, é dividir com vocês essas impressões, essas preciosidades que com certeza engrandece, né? Tanto o divino em nós como também o humano. Então, eu escolhi esse livro para ser de início do ano, né, e desse projeto, porque eu acredito que é um livro que nos coloca muito para questionar qual é o sentido da minha vida, qual é o propósito, né, qual é a razão. Então, eu percebo muito isso hoje com amigos, com relativos, com pacientes e também em diversas situações da vida, que as pessoas meio que deixaram de se perguntar um pouco isso. Tem uma vida que é muito caótica, né? Muito ocasional, assim, do tipo, eu vou esperar o que o dia de amanhã me reserva, o que o mês que vem me reserva, né? Como se a vida devesse algo a nós, né? Devesse nos presentear, como se fôssemos merecedores do nada de todo esse mérito, toda essa atenção, né, do cosmos, de Deus, do universo, né, para sermos agradados, né, acariciados. Mas a vida é que espera de nós. É a vida quem hoje está perguntando para mim, Fábio, o que você vai fazer hoje? Quais são suas palavras, suas escolhas, decisões, com que você vai trabalhar, qual é a sua vocação, que almas você vai encontrar, que corações você vai amar, né? Qual é o sentido dessa dádiva imensa que Deus te dá no dia de hoje? É se refestelar, é viver no hedonismo, é carpe diem, é um prazer desenfreado? Ou você está aberto ao sacrifício se ele for redentor para o próximo e para você, né? Você já entrou em contato com sua alma hoje, né? Com o que aspira a sua vontade e a sua inteligência de maneira mais profunda? Então é isso. E aí eu percebo que a gente não tá, né, muitas vezes procurando isso. E aí a experiência do nosso dia a dia fica vazia. Como a gente não procurou preencher a nossa alma que é gigantesca, o nosso coração que é imenso, né, com nada, a gente realmente tem uma experiência vazia. Pode ser que o dia seja cheio de acontecimentos,
né? Cheio de reviravoltas, compromissos, pessoas, ocasiões, palavras. Muitas delas não serão boas, mas foi um dia imemorável, né? O próximo virá e apagará completamente. Perdoe o cachorro aqui passando aqui no vizinho. O dia vai passar e amanhã apagará todas as memórias do hoje, né? E aí eu pensei, rapaz, eu acho que uma coisa que me ajudou muito a reconhecer o eterno, o verdadeiro que é belo, foi a leitura, né? A leitura, o estudo, né? Deus chegou na minha vida quando eu tinha 19 anos, de uma maneira mais profunda, né? Porque Ele sempre esteve presente, mas ali eu abri a porta. E eu estava estudando para o vestibular de medicina nessa época, né? Mas há muito tempo atrás, já aos 13, aos 14, a leitura me pegou, me fisgou, né? E eu sempre tinha aquele gosto, apetite por aventura, por aquilo que eu poderia encontrar só nas páginas dos livros, né? E ali eu comecei a entender os sentimentos humanos presentes ali, as aspirações da alma presentes ali, o desejo de heroísmo presente ali, as virtudes que moldaram muito o meu caráter e me fizeram ter um apetite seletivo, né? Eu não me sustentava, não me continha com porqueira, com coisa, né? Com coisas assim muito ruins, né? Ou eu passei a ver o bem nas coisas mais corriqueiras do mundo, né? Nas palavras mais tranquilas do mundo, numa piada, numa cena ali da vida e tal. E eu pensei, eu acho que eu quero fazer isso, né? No canal Vida de Santidade, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E aí, por isso que eu escolhi esse livro. Porque esse livro, assim, é uma pancada, né? Uma pancada. Esse livro eu diria que é autobiográfico, ele é também um pouco de romance, ele também é um postulado que fala sobre alguns dados filosóficos, terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos. Existe aqui um relato histórico, né? Uma realidade palpável, árdua da humanidade. A frase final desse livro é acachapante. Ela faz a gente pensar em realmente o que é o homem, no que ele é capaz de bom e no que ele é capaz de mal. E 3 coisas eu pude absorver desse livro. Primeiro, Viktor Frankl aqui faz um relato de um sofrimento atroz que ele mesmo passou, mas em nenhum momento é um relato pessimista, autoindulgente, covarde, extenso, melancólico, sabe? Nada disso. É singelo, cru, muitas vezes, direto, objetivo, mas preciso, verdadeiro, sutil, humilde, humano, forte, contundente, de uma maneira que faz a gente pensar. Nem eu sabia que eu, como ser humano, sou isso tudo. Nem eu sabia que eu, como ser humano, tenho essas características que esse psiquiatra descobriu. Então, falando um pouquinho, eu já falei sobre a vida do Viktor Frankl, né? Um pouquinho no primeiro vídeo, mas olhando um pouquinho para a biografia, uma coisa que eu sempre recomendo para vocês quando lerem uma obra como essa, é olhar um pouquinho para a vida do autor, né? Ali a gente vai encontrar muita coisa, ou não, a respeito da obra, mas olhar para a vida do autor sempre é uma coisa muito interessante. E ele passou por muitas privações. Então, ele nasceu em Viana, no ano de 1905. Na época, né, a Áustria ainda vivia um grande efervescer cultural, econômico, né? Ainda era capital cultural do mundo, digamos assim. Era o grande império austro-húngaro, né? Que após a Primeira Guerra ficou bem miudinho, né? Bem enxuto, bem... Inclusive é uma das causas, né, do revanchismo e do estourar da Segunda Guerra também, mas ela sofreu muito com a Primeira Guerra. Viktor Frankl tinha uma família judia, né? Ele tinha esses princípios, uma família grande,
Seu pai e sua mãe, muito zelosos, deram a ele uma educação boa. Ele, ainda durante a Primeira Guerra, pôde esforçar-se bastante para o estudo, para a formação. Ele é médico, psiquiatra. Durante a Primeira Guerra, sua família passou fome, sua família também teve que morar em campos de concentração, nessa época também. As sinagogas, na época, né, foram também destruídas, né, devastadas. Isso já no Reich, né, no avanço de Hitler, que invadiu toda aquela região, invadiu Viana, invadiu a Polônia, né, a Áustria, tudo, invadiu tudo aquilo ali. E na década de 30, Viktor Frankl já começou a ensaiar o que seria a logoterapia, né? O que é a logoterapia? É uma visão interessada no homem para a natureza de seus conflitos e dores, como também na solução mais profunda de tais feridas por meio da reflexão maiêutica, participativa, consciente do paciente no processo de diagnóstico e de cura, né? De tratamento. Então, Viktor Frankl, diante de pessoas tão sofridas, estava preocupado com a depressão, com a ansiedade, com o alto índice de suicídio. Ele procurava prevenir tais ocasiões de maneira muito contínua, né? E esse foi o interesse profundo de sua vida. Só que, como esse interesse foi profundo, genuíno, autêntico e tão favorável, ele não fez isso de maneira parcial, sabe? Ele não olhou o homem de maneira evasiva ou de uma maneira, digamos, castrativa, porque várias terapias daquela época consideravam o homem como uma coisa particulamentada, assim, sabe, assim, digamos, fracionada, né, quebrada. Por exemplo, a psicanálise, a terapia, uma das primeiras escolas aí vienenses de psicoterapia, né, de Sigmund Freud, via o homem como sempre resultado de alguma pulsão sexual que foi castrada de uma maneira ou de outra, podendo levar a pessoa à neurose, à psicose ou à perversidade. E de uma maneira em que processos inconscientes precisavam ser trazidos à tona, né, para investigar e tratar tais causas, né? Mas o homem não era visto em mais do que isso, né? Em mais do que as suas características biológicas, suas funções sexuais, físicas, né? Por exemplo, a questão de ver o homem como dotado de alma, né? Que é um pensamento religioso, cristão, que pós-positivismo, pós-Kant, Descartes, pós todos esses, foi uma coisa desconsiderada do homem, né? O modelo científico trabalha ali com o que está experimentável e não com o que está impalpável, né? Por mais que o homem, já visto por todos nós, não é apenas um animal, né? Ele não tem apenas pulsões sexuais, memórias, afetos, desejos instintivos, né? Ele pode sacrificar-se pelo outro, ele tem uma grande tendência para o heroísmo, para o sentido de sua vida. Ele não quer uma vida que partiu do caos, vive o caos e acabará no caos, mas ele percebe que ele tem uma origem, tem uma forma e tem uma finalidade. Então, quando se abortou ou se cortou, digamos assim, um pensamento filosófico mais clássico do homem, mais metafísico, o homem tornou-se algo mais amputado e ali um pouco mais animalesco, né? O homem também tem pulsões sexuais? É claro que tem. O homem também pode ter transtornos sexuais, mentais associados a isso? Pode, claro. Então tem a sua utilidade, né? A psicanálise freudiana. Mas o homem é isso? Não. Aí é demais, né? Adler também tinha um pensamento de que o homem deseja uma realização até um pouco determinista, né?
de sucesso, de elogio, de poder e assim vai, um pouco maquiavélico, digamos assim. Mas o homem é só isso, né? Por mais que isso seja um pouco mais elevado, o homem é apenas isso? Apenas essa presunção da nossa inteligência? Não. Existem coisas que o homem transcende, né? Que ele consegue conceber a ideia de pensar de onde veio, para onde vai, qual é seu criador, qual é o sentido de sua vida, qual é o seu propósito, qual é o propósito do alheio, o porquê desse sofrimento, o porquê dessa graça e assim vai. Tô achando que esse vídeo vai ficar longo, mas vamos que vamos, né? É... Então ele começou essa logoterapia, pensar sobre isso, né? E 3 são os motes aqui que a gente vê nesse livro que eu acho muito bonito. Ele vai narrar isso de maneira muito tranquila, muito pacífica e muito enxuta. Aconteceu que depois de 38, no ano de 38, estourou a Segunda Guerra. E estourando a Segunda Guerra, né, a Áustria foi invadida, a Polônia foi invadida, né, Hitler passou trator e existiu o genocídio dos judeus, né, o Holocausto, que é um das maiores genocídios históricos da nossa história, né? Eu não diria que é o maior, porque se perdeu a conta de vidas que foram perdidas nos soviéticos, nos gulags, durante a Revolução Russa e após também até meados ou até mais, né? Depois da Segunda Guerra. Então, quantas pessoas morreram? Estima-se que entre ali de 16 milhões a 20 milhões ou mais, não se sabe. Mas se sabe que nos campos de concentração de Hitler, né, morreram em torno ali de aproximadamente 6 milhões de judeus, né, em todos os campos somados. Em Auschwitz, onde Viktor Frankl também viveu, foi aproximadamente 2 milhões e pouco. Então eram lugares de extermínio humano, né? E o primeiro extermínio genocida proposto por esse fascista, né, por esse nazista, né, que é o Hitler, por esse homem terrível, deplorável, né, que matou tanta gente, ainda tinha planos de matar mais. Ele que era afiliado e apaixonado pelas ideias do Partido Comunista Alemão, ele tinha ainda planos terríveis para realizar, e Viktor Frankl sofreu um desses planos, né? Ele teve a sorte, a graça divina de ser solto ao fim da guerra, praticamente, né? Então, a guerra findou em 45. No ano de 47, Viktor Frankl deu ao mundo esses relatos aqui. Então aqui você vai ver que a maldade humana levou os homens a construírem estruturas assim de morte mesmo. Eu visitei Auschwitz, na Polônia, fica perto de Cracóvia, no ano de 2016. Eu fui para lá no ano da Misericórdia, que foi um dos temas da Jornada Mundial da Juventude do Papa Francisco. Eu estive lá, pisei aquelas terras, aquele terreno, foi uma das experiências mais tristes, mais sofridas, mais dolorosas para mim. Mas não uma experiência em que eu perdi a esperança com o ser humano, mas em que eu aumentei a minha urgência para com a realização do bem que é possível realizar, sabe? E minha vida mudou muito ali, né? As pessoas que orientam a jornada, a peregrinação ali no campo de Auschwitz mostram aonde as pessoas estacionavam, né? Chegavam o trem, aonde elas descarregavam com seus pertences, ainda acreditando que poderiam não ser mortos, ainda acreditando que pudesse ser um lugar melhor para eles viverem, longe de todo o preconceito, ódio, né, que eles já sofriam nos grandes centros, lá em Cracóvia, lá em Varsóvia, seja onde for, em Viana. E aí eles pensavam, levavam um vestido de noiva, a gente vê relógio, a gente vê cronômetro, a gente vê dentadura, bico de criança, brinquedo, calçados, roupas de seres humanos, sabe? Dói muito só de lembrar aquilo.
O lugar cheira ainda a fuligem, fumaça. Eles começaram a limpar os prédios do campo de concentração, mas pararam porque perceberam que essa fuligem que cobria os prédios eram também carbonizações de humanos que foram queimados, né, depois de mortos na câmara de gás, eram incinerados. E essa incineração deixou esse cheiro constante lá, um cheiro meio pantanoso, meio sulfúrico, horrível, e impregnou as paredes. O vento lá não corre, né? Parece que constantemente está nublado e o ar parado, mas a transformação que a gente tem no nosso interior é imensa. Mostraram também para nós a sala de experimentação científica, onde essas pessoas sofriam torturas imensas, sem anestésico, para pesquisas médicas que nunca vieram à tona, ou se vieram, né, tem aí uma origem perversa, né? Lugares onde eles eram mortos por tiro, por rolo compressor, onde eles tinham o crânio aberto, por chutes, lugares onde muitas pessoas se suicidaram, algumas, né? A minoria se suicidava na cerca elétrica, e o lugar sem esgoto, sem ventilação, sem nada. A gente pôde presenciar isso. E as pessoas estavam ali esperando o dia de saírem, ou como fumaça, ou eletrocutados pela cerca, ou com uma bala, que era o jeito mais digno, ou esperarem para que tudo aquilo acabasse e eles pudessem sair, serem libertos. E Viktor Frankl faz um relato dessas coisas de uma maneira até mais sutil do que o que eu falei, né? Até menos vívida do que o que eu falei. Por quê? Pensa numa esperança que ele vê nas pessoas, né? Viktor Frankl diz aqui que os porcos ficavam mais porcos, ou seja, as pessoas que tinham uma má índole, uma falta de caráter, dos dois lados. Seja um soldado alemão, seja um algoz, né, por exemplo, ou seja um judeu mau, que pisava os seus próprios para tomar vantagem com os algozes, né? Que quem era ruim ficava pior. E eles temiam até mais, né, os seus pares que passavam a ser torturadores do que os próprios alemães. Assim como também teve pessoas de muita boa atitude entre, né, aqueles que estavam já sofridos, como também aos soldados que estavam cumprindo ordens sob a pena também de serem mortos. Se não cumprissem, seriam mortos. Se fossem pegos com qualquer ato de misericórdia, seja dividindo uma palavra, um sorriso, uma piada, uma roupa, um casaco, um sapato, um chinelo, um remédio, um pedaço de pão, seriam mortos. E Viktor Frankl diz que mesmo assim, muitos se arriscavam aqui a dar pão ao outro, a roubar uma ampola de remédio para dar ao outro, né? Teve um surto de tifo exantemático aqui, que as pessoas precisavam de antibiótico ou analgésico para ajudar na febre, e muitos receberam tal toque de misericórdia por causa de alguém que quase perdeu a vida por aquilo. Mas o que eu acho bonito na conclusão que Viktor Frankl dá a esse livro é sobre a nossa geração que precisa de respostas para o sentido de vida. Ele diz assim, na última frase: nossa geração é realista porque chegaram a conhecer o ser humano como ele é de fato. Afinal, ele é aquele que inventou as câmeras de gás em Auschwitz, mas ele é também aquele ser que entrou nasquelas câmeras de cabeça erguida, tendo nos lábios um Pai Nosso ou um Shema Israel. 3 coisas Viktor Frankl diz que o homem sempre terá. A primeira
é o desejo de sentido. Ou seja, todos os homens desejam realizar-se no sentido. Seja no sentido circunstancial, ali naquele momento, o que eu sou chamado a viver, o que eu posso viver, o que eu quero viver, eu sempre terei esse desejo de sentido, né? Qual resposta eu vou dar para a morte? Eu sempre tenho uma resposta para dar. Qual resposta eu posso dar para o sofrimento? Eu tenho uma resposta. Qual resposta eu tenho a dar para a alegria? Qual resposta eu tenho a dar para o meu trabalho? Qual resposta eu tenho a dar para a fome? Sempre terei essa busca de sentido. A outra coisa é que a nossa alma é livre, né, para o sentido, ou seja, que a alma humana, ela não é apenas pulsão sexual, ela não é apenas busca de poder, como Adler falava, ela não é apenas egoísta, hedonista, materialista, ela não vê apenas uma ideologia, essa ideologia pode ser destruída quando a verdade chega, né? Então, não, nós não vivemos numa realidade onde existem o opressor e o oprimido e isso responde tudo. Não. Nós não somos também uma sociedade onde todos os homens são maus por causa de um patriarcado que deseja eliminar as mulheres. Isso não se aplica, isso não é verdade. Afinal de contas, somos homens e mulheres cheios de virtudes e dons diferentes, complementares uns aos outros, chamados ao amor de Deus, que dignifica ambos igualmente diante dele. Então, essas falácias para Viktor Frankl, além de serem adoecedoras, são potencialmente quando aliena a pessoa da verdade e da busca do sentido, mas a nossa liberdade a gente está sempre mantida. Ah, Fábio, como uma pessoa pode ter liberdade se ela está diante da possível morte? Mesmo que a morte chegue, o sentido se recupera com a vida, né, que se teve até ali e com o momento da morte. Aquela morte pode significar, por exemplo, que eu salvei alguém, que até aquele momento eu estou louvando o meu legado, o meu futuro, as pessoas que eu deixo. Eu posso salvar por alguém, dar a vida por alguém, como fez, por exemplo, São Maximiliano Maria Kolbe, que deu a vida por um pai de família que desejava sobreviver ao Holocausto para criar a sua família, apesar de ele ser um sacerdote cuja vida também iluminava muitos, né? O meu tempo está acabando aqui, talvez eu tenha que fazer uma segunda parte, mas fiquem aí. Então, Viktor Frankl percebeu que a mesma força que existe na morte e no sofrimento existe na vida e no sentido. E a liberdade do homem é muito maior do que sua pulsão. Então, o homem não vai ceder à gula, à luxúria, à preguiça, à busca de poder, ao assassinato. Não. Ele pode buscar para além. E a sua liberdade sempre se fará manifesta, mesmo em momentos de grande privação. Né? E a terceira coisa que ele fala, né, é que então ele é livre para buscar o sentido. Esse sentido, além de ter a liberdade da vontade para a busca do sentido, eu tenho no interior do homem sempre a busca por esse sentido e o alcance do sentido. Esse sentido ele pode ser alcançado, ou seja, o homem pode ter uma vida sensata, né? E isso ele alcançou não necessariamente voltando-se para uma doutrina religiosa específica, mas para o sentido último do homem, no geral, né, que o homem sempre vai buscar, vai alcançar e ter. E assim ele vence o vazio existencial, ele vence as neuroses, vence aquele psicodrama do determinismo, né, adleriano, de que cada um tem um sofrimento praticamente genético, né, digamos assim. Mas ele também alcança esse sentido. Esse sentido é alcançado na vida humana. Então, o ser humano ele pode ser plenamente saciado, né? Mesmo quando já está ali encontrando a morte, encontra a morte ou está em um grande sofrimento. E que principalmente o sofrimento vai depurar sentidos como autossacrifício, amor,
legado, e todos esses meios, né, não são impeditivos, mas fomento para que o homem tenha mais pressa, mais vontade, mais liberdade para o alcance de sentido e para o encontro desse sentido de vida, né? Quero dar até um exemplo bem curto aqui, porque eu estou quase acabando o tempo, mas é de um homem que estava lá com kwashiorkor, uma desnutrição gravíssima que chegou a provocar edema, e edema nos membros inferiores, nas pernas e pulmonar. E ele chorava por causa daquele sofrimento atroz, né? Então, olha o que se diz sobre esse homem, como o sofrimento produziu a sua cura. Mas pouquíssimos sabiam disso e só envergonhados admitiam ter extravasado em lágrimas. Certa vez perguntei a um companheiro como ele fizera desaparecer seu edema de fome, ao que ele me confessou: eu curei o edema chorando. Como que um diurético a tirar aquele excesso de água, e ele pôde respirar de tanto chorar. Veja que esse é um exemplo físico, mas de algo espiritual. Então, o sofrimento ele pode ser vivido, contemplado, quando se há manutenção do sentido de uma maneira também redentora e que reforça o sentido que aquela alma previamente encontrou. Então, é isso. Eu espero que vocês leiam este livro. Eu recomendo demais, excelente livro. Com certeza já é uma das melhores leituras do ano. Um abraço e até o livro